Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo Jesus possa estar junto a todos nós nessa tarde de quinta-feira, nessa casa de oração. E que a espiritualidade amiga que nos permitiu estar aqui, nos conceda o direito de poder organizar o pensamento de forma a levar a todos a refletirem a respeito da passagem do Livro dos Espíritos sobre a justiça. Que a gente possa aproveitar essa oportunidade para fazermos uma reflexão a respeito da justiça que Kardec organizou no Livro dos Espíritos, a justiça dos homens e o modelo de justiça que nós estamos vivendo hoje. Vamos tentar fazer um mix de ideias para não ficarmos muito presos às perguntas e respostas de Kardec, até porque a obra foi escrita ou organizada há 161 anos atrás, para as pessoas terem uma ideia mais organizada, mais concatenada do verdadeiro sentido de ordem moral. E cabe a nós hoje aproveitarmos esse conhecimento, tentando entendê-lo na época que nós nos encontramos. Historicamente falando, o homem, quando ele clamava por justiça, raros eram aqueles que pensavam na justiça de Deus. As pessoas desejavam fazer a justiça com as próprias mãos. Na verdade, elas estavam muito mais interessadas num processo de vingança, de desforra pessoal, do que em fazer justiça. Porque a cultura de uma época levava a isso. O tempo passou, as leis evoluíram, os romanos elaboraram novas leis, novos direitos, procuravam estabelecer a ordem, mas, infelizmente, a falta de respeito do homem para com o homem era tão grande que o homem, muitas das vezes, explorava o próximo e transformava ele em seu escravo, colocando ele para trabalhar de forma pesada, porque o escravo não era um cidadão, ele era um escravo. Mas que justiça é essa? Aonde o homem transforma o próprio homem em escravo, porque ele, dentro da sua maneira de ver, enxergar, ele criava a ideia de que existia uma minoria de pessoas selecionadas, seletas, pessoas essas escolhidas pelo Deus, pelo governante, como os privilegiados. E dessa forma, criou-se uma cultura, ao longo da história da humanidade, que haviam algumas pessoas escolhidas pelos deuses como os homens bons, ou como aqueles que eram, digamos assim, aqueles que recebiam de Deus uma herança divina para governar a humanidade. E nessa conversa fiada, falando português claro, passaram-se várias gerações, onde nobres, príncipes, membros do clero, procuravam controlar a massa de trabalhadores, para que eles pudessem produzir a riqueza, para que essa minoria pudesse se assenhorear e aproveitar. Não existia igualdade entre os homens. Alguns que tinham um pouco mais de conhecimento se aproveitavam, tiravam proveito. Uma passagem antiga que ainda é hoje muito atual. O sol é para todos, mas a sombra acaba sendo dos mais espertos. Infelizmente, a ideia da justiça, ela é aplicada muito para os iguais, como na época do mundo grego, em que, por exemplo, a democracia surgiu em Atenas. Mas a democracia não era para todos, era apenas para os cidadãos. Não era para a população em geral, era apenas para aqueles considerados cidadãos em Atenas. Quem eram esses cidadãos? Os bem-nascidos, as pessoas que faziam parte da classe privilegiada. Infelizmente, essa cultura
passou-se de geração a geração, até porque aqueles que controlavam o poder sabiam perfeitamente que essa era uma forma de manipular, manter um controle sobre as classes menos afortunadas. E dessa forma passa-se de geração em geração o direito divino dos reis, o direito hereditário da classe privilegiada em relação à classe trabalhadora. E nós chegamos aos dias de hoje. Os dias de hoje, onde muita coisa evoluiu, não tenham dúvida com relação a isso, mas ainda a gente percebe um sentimento de discriminação muito grande, uma desigualdade muito grande do homem para com o próprio homem. Sabemos que, como nada acontece por acaso, e existe a possibilidade da reencarnação, as pessoas renascem nos locais que precisam para aprender, para evoluir, para se melhorar. Então, o indivíduo que recebeu a oportunidade e nasceu num berço privilegiado e não soube dar o devido valor, amanhã ele retorna numa periferia, numa comunidade em condições paupérrimas, para poder dar o devido valor, que não soube aproveitar. E nós temos um bom exemplo quando André Luiz, no livro No Mundo Maior, se não me falha a memória, reencontra seu avô em uma das zonas provacionais do umbral. Nesse local estava seu avô junto com outros indivíduos que desencarnaram, mas vibravam no mesmo padrão negativo, se nós podemos dizer assim. E ele vê que seu avô precisava de ajuda e vai conduzi-lo junto com uma equipe para reencarnar. Seu avô havia sido um grande proprietário de terras no Vale do Rio Paraíba do Sul, proprietário de terras, fazendas, provavelmente escravos, muitos trabalhadores, se enriqueceu pelo café. Quem vê essa novela que passa aí às 6h30, né, mostra mais ou menos aqueles barões do café. Então, o avô de André Luiz foi um desses poderosos do final do Império e início da República. Mas, infelizmente, como não soube usufruir das oportunidades que lhe foram oferecidas, ficou tão comprometido moralmente que ele precisava reencarnar a qualquer custo. E a espiritualidade vai providenciar o reencarne do avô de André Luiz há aproximadamente um século atrás. E só existia uma possibilidade dele reencarnar por intermédio da sua irmã mais velha que ele abandonou, irmã mais velha do primeiro casamento do pai, porque eles eram irmãos por parte de pai apenas, e essa moça que o criou como ama, o tratava como filho, ele vai abandoná-la à sorte, de maneira que ela tem que sobreviver o resto da vida como copeira numa casa, morando de favor, e ele com uma condição financeira invejável. Ela já havia reencarnado. E na família, ela sabia da história da sua bisavó, que tinha um irmão que era muito rico e que havia abandonado sua bisavó praticamente na miséria. Mal sabia ela que a bisavó era ela própria. E durante a noite, em desdobramento, a equipe espiritual retira do corpo aquela jovem de 15 anos, que era costureira e trabalhava na fábrica de tecido Bangu, isso há um século atrás, e pede a ela que o receba como filho. E ela não pensa duas vezes, porque, apesar de tudo que ele havia feito com ela, ela mantinha um carinho muito grande pelo irmão de outras épocas. Ela pretendia se casar, já estava comprometida com um rapaz que era pedreiro
e em breve eles teriam a casinha deles, ela construiria a família e receberia nos braços o seu antigo irmão de outra existência, para morar num bairro de subúrbio, numa condição de vida muito simples. Quando a gente ouve essas histórias e lê as passagens do Livro dos Espíritos, cruzando as informações, a gente para pensar. As oportunidades nos são oferecidas. Mas, infelizmente, nem sempre sabemos dar o devido valor às chances de reparação que recebemos. Porém, como Deus é infinitamente bom e justo, oferece a todos a oportunidade de evoluírem no ritmo que assim o desejarem. Por isso que nós temos que respeitar o nosso próximo, a cada um de acordo com as suas obras, a cada um de acordo com o seu verdadeiro desejo de se transformar. Com isso, a justiça humana, ela evolui e nós sabemos perfeitamente que ainda está muito longe de ser o que deveria, até porque as pessoas tiram proveito das brechas que a justiça deixa ao longo do caminho, porque ela não é perfeita, mas o pior da justiça não ser perfeita é quando nós sabemos que existem homens instruídos, homens da lei, pessoas com conhecimento, não são semi-analfabetos, pessoas com conhecimento, com estudo, com muito estudo, que ao ler percebem brechas e contradições na lei. E essas brechas e contradições permitem que esses companheiros tirem proveito em causa própria. A doutrina também nos conta a história de um jovem rapaz, provavelmente dessa mesma época, do início do século passado, década de 10, década de 20, e que esse rapaz, ele era um advogado excelente, estudou em boas escolas porque a família tinha recurso, e ele passava boa parte do tempo lendo as leis da época. E como ele tinha uma sagacidade muito grande, ele percebia as brechas que existiam na lei, e toda vez que ele precisava entrar com um processo, ele sabia exatamente a ferida que ele deveria tocar para recorrer, de maneira a que os juízes da época não se negassem a dar a causa a seu favor. E de forma que esse jovem foi conquistando prestígio dentro da sua classe, porque ele tinha uma sagacidade fora de série, porém, ele utilizava sempre o seu oportunismo a seu favor e dos seus clientes. Sua mãe, que era uma mulher muito católica, cristã, ela dizia para ele: meu filho, você já é uma pessoa com tantos recursos, ganhou através do seu trabalho, está na hora de você fazer a caridade e ajudar aqueles que precisam. Não, respondia ele, eu consegui tudo isso através do meu esforço, através do meu empenho. Eu passo tardes estudando as leis, procurando ler nos mínimos detalhes para poder saber fazer um processo de maneira que os juízes não se neguem a me dar um veredito positivo. Aquelas pessoas que desejarem meu serviço, que paguem. Eu não vou trabalhar de graça por ninguém. E a mãe sempre pedia: meu filho, veja, você já tem tudo o que precisa, por que não estender aos necessitados a sua habilidade junto à justiça para você fazer justiça com quem mais precisa? Porque você é um advogado, mas é um advogado de classes abastadas, você alcançou isso por mérito próprio, estenda isso àqueles que mais precisam. E ele se negou. Se negava porque ele era muito inteligente e ficava folheando os
livros das leis da época, o Código de Leis Civil da época, para tentar não apenas entendê-lo melhor, mas ver as brechas, porque os amigos sabem que ainda hoje nós temos brechas na legislação. Aquele que elaborou não imaginava que, com o passar do tempo, pudesse surgir uma contradição. E a nossa sociedade ela é formada de contradições e, infelizmente, algumas pessoas sabem tirar proveito disso em causa própria. E esse rapaz, ele era conhecido no meio acadêmico onde trabalhava como um gênio, uma cabeça imensa em termos de conhecimento. E esse rapaz desencarna e quando retorna ao mundo espiritual, ele se dá conta que ele poderia ter feito uso do conhecimento e da sua sagacidade em favor do próximo. E não o fez, tirando apenas o proveito em favor dele próprio e dos seus, por egoísmo, vaidade e prepotência. O tempo passou. A perturbação mental do que podia ter feito e não fez levou ele a rogar à espiritualidade a chance de reencarnar. E a espiritualidade lhe concede, mas lhe avisa: meu amigo, o sentimento de culpa que você carrega é muito grande, porque você podia ter feito e você não fez. Fatalmente você desenvolverá uma doença, fruto do mau uso do seu livre-arbítrio. Mesmo assim, ele quis e retorna naquele mesmo bairro, dentro da família, como neto dele próprio, um neto que não teve chance de conhecer o avô, mas, curiosamente, as pessoas identificavam o neto daquele homem muito inteligente, aquele homem que era considerado um grande cabeça. Eles identificavam o neto dele à distância como um menino da cabeça grande, porque ele retorna portador de hidrocefalia. Essa historinha contada pelos benfeitores espirituais é para que a gente possa parar e pensar um pouco, porque se nós não temos a consciência do certo, nós não temos a noção precisa do que deve ser feito, é diferente, nós não sabíamos. Como na época do Império Romano, onde os cristãos eram jogados na fogueira. Muitos foram queimados na fogueira porque em Roma havia leis extremamente duras para aqueles que não eram patrícios, para os escravos, para a população em geral. Muitos cristãos foram para a arena para morrer e, ao mesmo tempo, divertir a população de Roma. Foram queimados, foram levados ao circo. Muitos, não foi um ou dois, não, foram muitos que divertiam as classes abastadas, correndo dos gladiadores, correndo das feras. Mas a justiça divina, ela demora, mas ela não tarda. Quando eu era adolescente, vou contar uma historinha, andando no bairro em que eu nasci, via um homem engraçado com uma túnica branca e uma barba na altura do peito, com um cartaz. Eu achava aquilo engraçado, ele andando para lá e para cá, e era o profeta Gentileza. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos e achava aquilo engraçado, parecendo uma roupa da época do Cristo. O tempo passou e um dia, lendo nos livros de Irmão X, eu vi a psicografia de Irmão X por intermédio de Chico Xavier, o incêndio do circo de Niterói, aonde muitas pessoas desencarnaram naquele circo, naquela região de São Gonçalo. Não se sabe até hoje o que aconteceu.
há coisa de 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, foi 5, foi editado um livro, O Pior Espetáculo da Terra. Um pesquisador lá de Niterói, ele fez um levantamento e tem todas as fotos da época, com todos os personagens, inclusive o profeta Gentileza. E o profeta Gentileza, segundo dizem, ele perdeu a família toda no circo. E eu, depois, em que essas peças desse quebra-cabeça, como chegaram na minha mão, eu descobri que eu conheci 2 pessoas que estavam no circo. Um soldado, um cabo da aeronáutica que morreu devido à queimadura, eu o conheci, e descobri que eu tinha uma colega de trabalho que estava no circo, ela tinha 8 anos, quando o circo pegou fogo. Essa senhora, hoje, ela foi afastada do trabalho, até porque ela já tinha tempo suficiente, mas também porque ela entrou num processo de Alzheimer muito cedo. Muito cedo, creio eu, até em função disso, porque ela devia ser uma menina de 8 anos, quando ela estava no circo com os pais, o circo pegou fogo. Agora, o pitoresco, se a gente pode dizer assim, que a coisa não foi pior no circo de Niterói, porque existia um elefante. O elefante entrou em pânico e correu em direção à lona do circo em chamas. Abriu um buraco por onde saiu boa parte das pessoas. Mais de 100 desencarnes em questão de 2 ou 3 dias. Pegou todo mundo de surpresa. Niterói não tinha infraestrutura para enterrar tanta gente. Aquele clube Caio Martins se transformou numa grande carpintaria, porque eles tinham que fazer caixão para enterrar aquela quantidade toda de pessoas. Porém, o profeta Gentileza, como era conhecido, saiu propagando o amor por tudo que é canto, inclusive aquelas pilastras que ficam em frente à rodoviária Novo Rio. Eu me lembro, na época eu trabalhava fora, já mais velho, passava de ônibus, ele estava lá pintando. E, curiosamente, nós observamos uma coisa aqui. Dá licença. Vou usar uma canetinha aqui. Tá? O profeta, ele tinha uma característica, ele sempre escrevia aquelas frases, gentileza gera gentileza. E nesse vai e vem, eu notei uma coisa e outras pessoas também notaram. Ele usava muito a palavra amor. Se é coincidência ou não, se você inverter essa palavra, o que é que você lê? Roma. É incrível dizer isso, mas é coincidência? Não sei. Uma mensagem nas entrelinhas que a espiritualidade nos ofereceu para nós pensarmos que a justiça tarda, mas não falta, motivo pelo qual o nosso país está passando por uma fase tão delicada, porque quando Ismael assumiu a responsabilidade de transformar essa terra na pátria do Cruzeiro do Sul, era a responsabilidade para recebermos aqui todos os companheiros comprometidos em um pretérito distante, para que nessa grande escola, nesse grande hospital, nesse grande sanatório que representa o Brasil, sejamos sinceros, essas pessoas, todos nós coletivamente, possamos reparar as faltas cometidas. Por quê? Porque não importa, provavelmente muitos de nós não fizemos o bom uso do conhecimento que nós tínhamos na época. Poderíamos estar até numa condição melhor do que outros, mas infelizmente não evoluímos moralmente na mesma proporção que intelectualmente. Eu costumo dizer,
quando às vezes a gente brinca na casa espírita, que se nós pertencemos ao clero um dia, provavelmente vendemos indulgência. Vendemos indulgência e agora a gente tem que reparar isso de alguma forma, porque fizemos as pessoas acreditarem em alguma coisa só para tirarmos proveito disso. Então, nós, na brincadeira, até porque senão a gente não consegue suportar o tranco, a gente sabe que Deus é infinitamente bom e justo para com todos nós. E Ele nos ofereceu a codificação espírita para nós nos capacitarmos em termos de conhecimento e diminuir o peso da ideia do sofrimento aqui na Terra, principalmente aqui no Brasil. Porque, nos capacitando, a gente tem condições de compreender e melhor aceitar. Não é aceitação pela aceitação, não é aceitação pela conformação, não. Dentro da doutrina existe uma coisa chamada resignação. O resignado espírita não é o conformista, não é aquele que se acostumou com a dor, não. É aquele que tem a compreensão do processo de reparação. A gente olha para aquelas pessoas do circo de Niterói que pegaram fogo, do edifício Joelma. Quem lembra do edifício Joelma em São Paulo? Pessoas que tiveram a oportunidade de resgatar uma prova muito dura, que eles contraíram, segundo o próprio Emmanuel diz isso. Nós escrevemos com nossas próprias mãos as provas que nós teremos que um dia resgatar pela nossa imprudência pessoal. Porém, eu até diria que a única coisa que salva a nosso favor é que naquele momento que nós cometíamos o desatino, ou nós não acreditávamos que estávamos errados, ou estávamos vivendo uma paixão desenfreada por alguma coisa em particular. Porque se nós tivéssemos a consciência plena, totalmente plena, de que nós estávamos cometendo um erro de proporções imensos, as consequências hoje seriam bárbaras. Conta a história que Marco Aurélio, imperador romano, ele tinha ao seu lado um escravo. Escravo esse que não era um escravo propriamente dito, porque em Roma nós tínhamos vários tipos de escravo. Tinha aquele escravo que era doutor, tinha aquele escravo que era médico, tinha aquele escravo que era professor. Existiam os escravos trabalhadores braçais. Geralmente, quando os romanos invadiam as cidades vizinhas, pegavam a população e transformavam em escravos. Alguns que tinham cultura ajudavam na administração. Outros que não tinham conhecimento nenhum, eram trabalhadores braçais, iam para a lavoura, iam para o trabalho braçal mesmo. Mas quem tinha conhecimento poderia ser um preceptor dos filhos dos nobres, ou seja, se tornava um professor e ia morar na casa de uma família rica, família patrícia em Roma, para ser professor. Muito bem, isso permitia que os romanos, apesar de terem criado as leis de direito, havia uma discriminação. Haviam escravos e escravos. E, curiosamente, essa mentalidade ela se estende até o Brasil colônia, aonde, quando se fala escravidão no Brasil, muitos não conseguem entender. Por que a escravidão no Brasil durou tanto tempo? Durou tanto tempo porque os escravos não eram tratados da mesma forma. Haviam escravos que eram piores para com seus irmãos afrodescendentes do que os brancos. Eram os feitores, capataz, capitão do mato. Não eram os brancos que faziam isso. Eram os mestiços, eram os próprios escravos, filhos de escravos que, digamos assim, eram promovidos. Deixava de ser escravo para ser feitor. Gente, são histórias tão fantásticas que às vezes a gente se surpreende com a justiça de Deus. Eu trabalhei alguns anos fora do Rio
em Angra dos Reis. E lá em Angra nós frequentávamos uma casa espírita que existe até hoje no Morro da Cruz, Caminho, Verdade e Vida. E eu conheci o fundador da casa, seu Jorge Bastos Terra. Seu Terra era uma figura. Seu Terra devia ter mais ou menos 1,55 m, 1,60 m, gordinho, careca, de óculos, bigodudo, era uma figura, seu Terra. E um dia, conversando com ele, na época nós éramos ainda muito novos, e eu perguntei ele, seu Terra, o senhor é daqui de Angra? Ele falou, não, eu sou lá do outro lado do estado. E eu vim parar aqui porque eu trabalhava no banco, o banco ofereceu uma oportunidade de eu me transferir, e eu vim para cá. E aqui fundei essa casa espírita que estou construindo, e construindo praticamente do zero, do terreno baldio. Ele construiu o primeiro piso, depois construiu o segundo e terceiro. Ele já desencarnou. Mas, na época, ele era praticamente o único presidente, tocava aquilo à frente, a moda dele, mas tocava. Às vezes eu encontrava com ele no domingo, numas garagens emprestadas para servir de bazar. Falei, seu Terra, o que o senhor está fazendo aqui domingo de manhã? Não, estou vendendo umas coisas aqui para o centro. E nessa conversa vem. E um dia eu perguntei a ele por que ele tinha ido parar em Angra, né? Além do lance do trabalho. Ele falou, olha, eu me pergunto muito sobre isso. E teve uma vez que eu tive uma revelação. E na revelação dele, eu ri porque ele era uma figura, fisicamente falando, e ele contou para mim que era um mês de maio. Nesse mês de maio, era uma sexta-feira, quando eles tinham o trabalho de desobsessão. Coincidentemente, era 13 de maio. Se eu não me engano, o dia da libertação dos escravos, mas também considerado por algumas instituições afrodescendentes como o dia do Preto Velho. E segundo ele contou, ele, além de ser o dirigente, ele era um médium de incorporação. Ele disse para mim, ele me contando, parece até que eu estou ouvindo ele dizer isso, que ele escutava, porque lá existiam muitos centros de umbanda, então ele escutava ao longe o bater dos tambores, e ele estava na doutrinação. Quando acabou a doutrinação, ele entrou num processo de desdobramento. E nesse processo de desdobramento, ele viu uma cena, que ele disse que a nitidez da cena era tão grande como se ele estivesse vendo um filme. E via numa fazenda um tronco, um escravo amarrado no tronco, e um homem, mais ou menos de 1,80 m, provavelmente uns 90 quilos, forte, com chapéu de palha, moreno, metendo chicote no escravo. E ele, por trás, vendo aquela cena, e via o sofrimento profundo do rosto do escravo. Sofrimento esse que ele não foi capaz de esquecer. E ele, naquele momento, naquela cena de desdobramento, ele se perguntava, por que eu estou vendo isso? Quando aquele homem forte terminou o que estava fazendo e se virou, ele teve uma grande surpresa. Porque aquele homem era ele. Eu até brinquei, puxa, que diferença, porque quem conhece o senhor hoje, o senhor dizendo que na última encarnação tinha quase 2 metros e pesava uns 90 quilos, a gente brincou e riu, ele falou, pois é, meu amigo, aqui se faz, aqui se acerta as contas. E isso a gente pensa, que justiça nós desejamos para todos nós? A justiça que nos favoreça materialmente falando, a justiça do rapaz que percebia as entrelinhas, os erros da legislação da época, as brechas, e procurava explorar as brechas de maneira a conseguir jurisprudência a seu favor? Não. A justiça que possa ser estendida a todos terem direito. Porém, infelizmente, dentro de uma sociedade doente,
da alma, porque todos nós somos criaturas adoecidas moralmente e que precisamos de alguma forma reparar a falta que nós cometemos, só nos resta pedir à espiritualidade a oportunidade do trabalho em prol do bem. Trabalho esse que nós podemos desenvolver na casa espírita que nos recebe, mas que a gente tenha consciência também que não é apenas trabalhar em prol do bem. Eu preciso me melhorar. Não basta eu modificar o meu comportamento, contraindo menos dívidas, mas não conseguir estar em paz com a minha consciência. Porque, às vezes, a grande dificuldade nossa não é mudar a nossa conduta, é estarmos em paz com a nossa consciência. Se os amigos pegarem o livro Céu e Inferno, da codificação espírita, nós temos ali vários depoimentos de pessoas em diversas situações que estavam desencarnando quando Allan Kardec elaborou o livro. E o Espírito da Verdade precisava deixar exemplos práticos para que a gente pudesse entender o que é estar em paz com a sua consciência. Não adianta eu quitar meus débitos para com os outros e procurar andar na linha certa e não estar em paz comigo mesmo. E de todas as histórias que nós temos ali, que falam exatamente sobre a questão da justiça, tem uma em particular que eu gosto, e provavelmente até já contei a história aqui para vocês, que é a história de Letil. Vale a pena resumi-la, para vocês entenderem que a justiça dos homens vai evoluir, melhor dizendo, à medida que o próprio homem evoluir. Tanto é que, de tempos em tempos, nós precisamos reorganizar as leis, porque senão elas caducam e não fazem sentido. E no Brasil nós sabemos perfeitamente o que não falta é lei que caduca. Os caras elaboram a lei e ela se transforma em letra morta. Ou seja, está no papel, mas na prática você não consegue colocar aquilo para funcionar de jeito nenhum, porque passa-se muito tempo. Existe a lei, mas a aplicabilidade da lei é uma coisa questionável. E no livro Céu e Inferno, nós temos a história do Letil, onde Kardec, de uma forma brilhante, ia nas agremiações espíritas e evocava o espírito. E esse espírito se apresentou dando esse nome, dizendo a Kardec que ele havia desencarnado dias antes e que ele estava num processo de perturbação muito grande. Kardec precisava de depoimentos dessa natureza, coisa que, se formos olhar no Livro dos Espíritos, tem pergunta ali: é possível evocar um espírito que desencarnou ontem ou anteontem? E ele responde que é muito difícil, mas nesse caso em particular, como o Espírito da Verdade estava organizando a codificação, foi feito todo um trabalho especial para que aquele que desencarnou naquelas condições pudesse se apresentar. Porque se a gente fala assim por alto e alguém conhece as perguntas, vai dizer: ué, mas ali diz que é muito difícil evocar. Sim, mas nesse caso em particular foi uma situação preparada para isso. E ele se apresenta, fala a Kardec, e Kardec quer entender o que está acontecendo com ele. Ele diz assim: olha, eu não estou em condições de poder falar. Eu estou acompanhado aqui de uma pessoa que eu não consigo ver quem é. E ela diz para mim que nós vamos voltar, que você nos chame, que nós vamos voltar e vamos lhe contar a minha história. Kardec concordou. Passou uma semana, Kardec nunca fazia isso na mesma agremiação. Isso é uma coisa curiosa. Kardec ia a uma outra agremiação, reunia os médios e ele chamava aquele espírito que havia se manifestado na outra reunião
Para quê? Para ter certeza que aquilo não era coisa da cabeça das pessoas. E como os médiuns da outra agremiação não tinham noção nenhuma do que havia acontecido anteriormente, a chance de Kardec ter a verdade mais pura era fantástica. E isso acontecia. Kardec evocava, a entidade se apresentava, ninguém estava entendendo nada, só Kardec, porque Kardec continuava a conversa com ele do ponto que havia parado na outra reunião. Muito legal isso. E aí Kardec perguntou, o que foi que aconteceu? E ele contou uma história realmente triste e trágica, para todos nós vermos que a história do Circo de Niterói é uma parcela da realidade que nós convivemos. Esse homem chamado de Letil havia sido na França, em plena metade do século XIX, um empresário que tinha muito dinheiro. E esse empresário, ele ganhou muito dinheiro no ramo de fábricas de tinta óleo. Ele produzia tinta para vender, tinta para pintar casa, assim. E ele tinha sua fábrica, e nessa fábrica ele tinha um grande número de empregados. Todos gostavam muito dele, não o consideravam um patrão e sim um amigo, porque ele parava, conversava com todo mundo, brincava, as pessoas o viam como um ser diferente. Era um homem especial, não era uma pessoa normal, porque o que ele fazia na época, aquilo fugia à média do que os patrões, os empresários se comportavam. E Letil estava andando entre aqueles tonéis de tinta, fervendo, quando um tonel de verniz fervendo, virou em cima dele. E esse verniz fervendo, devido à alta temperatura, cozinhou os braços do homem, de tal forma que os ossos ficaram à mostra. Ele foi levado para casa. Durante 12 horas, esse homem viveu um quadro de sofrimento que as pessoas não conseguiam narrar, mas foi incapaz de levantar uma palavra contra Deus ou reclamar de alguma coisa. Foi o tempo que precisou para chamar o sócio, uns advogados e passar toda a parte de presidência da fábrica para os sócios, e ele desencarnou. Todos entraram num processo de comoção muito grande, porque ele era um homem muito querido por todos. A fábrica fechou para o enterro dele. Todos foram no enterro. E esse espírito ficou muito cansado, muito desgastado daquele depoimento e pediu a Kardec um tempo. Kardec concordou. Nós, semana que vem, voltamos a conversar. E assim fez. Procedeu, numa outra agremiação, evoca o espírito dá continuação àquela história fantástica. E lhe conta o seguinte: agora eu estou bem melhor, porque eu recebi a ajuda desse companheiro que está sempre aqui ao meu lado. Eu não consigo vê-lo, mas ele sempre está aqui ao meu lado, e tudo que ele faz me deixa melhor. Era o depoimento que está no livro Céu e Inferno. E esse homem conta a Kardec o seguinte: 5 séculos atrás, há 500 anos atrás, por volta mais ou menos de 1380, ele era um membro da igreja. Ele era o inquisitor da igreja. E como inquisitor, ele liderava um pequeno exército na Península Ibérica, atrás de todos os hereges, de todos aqueles que não fossem católicos, cristãos, judeus, muçulmanos, perseguindo a todos de forma implacável. Quando ele entrava numa cidade, as pessoas se escondiam, porque tinham medo dele. Ele representava a vida e a morte. A palavra dele era inquestionável, a tal ponto que as pessoas evitavam olhar para ele, porque ele era, digamos, a sombra em pessoa da morte. Representava a igreja. E segundo nos contam os livros de história, os inquisitores tinham direito a ficar com 10% de tudo aquilo que amealhassem em nome da igreja. Então, quanto mais ele amealhasse, mais ele ganhava dinheiro, né? Não podemos esquecer esse fator também. E o que acontece? Um dia,
o coração o traiu. Ele viu uma jovem e ele ficou apaixonado por essa jovem. Ficou apaixonado, devia ser uma garota dos seus 14 anos, ele era um homem dos seus 40, ficou apaixonado por ela e tenta cortejá-la e ela não aceita. Não aceita porque, além dele ser bem mais velho que ela, ter idade para ser o pai, ele era uma figura trevosa. E ele, diante daquele quadro, se sentindo rejeitado, despeitado, acusa ela de bruxaria. Acusa ela de bruxaria e a palavra dele era inquestionável. A garota vai ser levada à praça pública e morre na fogueira. O carrasco não teve coragem de botar fogo e ele mesmo pegou a tocha, botou fogo e queimou a menina. Quando ele desencarnou, vocês fazem ideia da multidão de perseguidores que ele se deparou no mundo espiritual. Passaram-se 5 séculos corrigindo as faltas cometidas, tentando reparar para com todas aquelas pessoas prejudicadas as suas faltas ao longo daquela encarnação infeliz. Quando ele conseguiu sanear todas as faltas para com os outros, faltava uma mente, uma criatura a quem ele deveria reparar as faltas que ele próprio cometeu, ele mesmo. Foi quando ele descobriu que ele não se sentia em paz. Embora já tivesse compensado todos, ele não sentia-se em paz. E precisava sentir na própria pele a dor que ele infligiu nos outros naquela encarnação. E ele roga aos amigos espirituais que o permitissem retornar e recebessem como seus trabalhadores todos aqueles a quem ele havia prejudicado. E ele retorna numa família de posses, onde ele vai ter uma empresa, uma fábrica, e vai receber de todos os trabalhadores mais humildes até os empresários que junto com ele lideravam aquele empreendimento, todos aqueles que ele prejudicou. De tal forma que a fábrica ficou fechada 2 ou 3 dias, porque a comoção junto aos funcionários era tão grande que ninguém entendia. Mas ele era só o patrão de vocês. E as pessoas respondiam, ele era nosso amigo. Diante disso, a gente se questiona. A verdadeira justiça, nós já temos ela na nossa consciência. E precisamos pedir aos benfeitores do mundo maior que nos ofereçam a oportunidade de saber usar as nossas atitudes em prol do bem dos outros, principalmente no momento em que o planeta está passando por uma grande transição, em que, infelizmente, a gente vê claramente a desigualdade produzida pelo mau uso da razão dos nossos governantes e dos nossos companheiros de caminhada, que tiram proveito em favor deles próprios, como se ninguém fosse se dar conta disso. E a justiça, um dia, vai bater na porta de cada um, cobrando o débito que nós contraímos, o boleto de cobrança que nós, infelizmente, contraímos, um dia vai chegar no nosso endereço. Não importa em que encarnação isso vai retornar. Provavelmente, se nós soubermos usar tudo que nós temos a nosso favor, nós poderemos ter uma moratória, porque senão não suportaríamos o tranco. A espiritualidade vem nos dando moratórias diante das nossas provas pessoais, porque senão nós não conseguiremos levar até o final dessa encarnação. Por quê? Porque somos pessoas muito comprometidas moralmente. A espiritualidade, quando percebe que a gente está se melhorando, não pode cobrar de uma tacada só, porque nós não vamos aguentar o tranco. A gente
precisa realmente de uma colher de chá, para que a gente possa, através da caridade, através do trabalho do amor ao próximo, através da dedicação, do trabalho social da Casa Espírita, do trabalho de passes, no trabalho de desobsessão, atendendo os desencarnados, vamos tentando fazer o que estiver ao nosso alcance para abrandar as faltas que nós amealhamos por escolha nossa. Agora, independente disso, nós também temos que nos esclarecer. As pessoas que somos hoje são diferentes das pessoas que éramos há 100, 200, 300 anos atrás. Então, se hoje eu estou aqui com os companheiros, batendo um papo fraterno, porque eu acredito na possibilidade da laboterapia do bem, e no momento em que nós procuramos nos melhorar mentalmente, para que a gente possa sermos facilitadores da nossa própria vida. A gente tenta. Será que há 3, 4, 5 encarnações atrás eu teria essa preocupação? Eu acho muito difícil, me conhecendo como eu me conheço. Então, se hoje eu já despertei, vou aproveitar essa oportunidade. Enquanto os convites surgirem, nós estaremos à disposição dos amigos para trocarmos ideia. Na justiça dos homens, as leis tendem a se modificar com o passar das épocas. Talvez há um século atrás, apesar do calor, nós estaríamos de terno e gravata. Hoje já não estamos mais porque os costumes se modificaram. Então, as leis, elas se modificam, mas existem leis morais que são eternas. Leis morais que nos chamam a atenção para o respeito para com os nossos semelhantes. Não podemos infringir aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse imposto. Que a gente possa aproveitar a oportunidade fraterna que a Casa Espírita nos oferece e que a gente possa se dispor a sair das fileiras da assistência que ouve as palestras para nos transformarmos em trabalhadores da seara do Mestre, fazendo qualquer tipo de serviço que esteja ao nosso alcance, como foi e nos conta, para encerrarmos, os Espíritos nos contam no óbolo da viúva, uma versão um pouquinho diferente do óbolo da viúva, dentro de uma versão espírita, aonde, segundo contam, um homem rico chega, coloca um saco de dinheiro e faz uma prece em voz alta. Quando aquele homem se retira e o templo de Jerusalém fica um pouco mais vazio, aparece uma senhora, uma viúva, que coloca apenas 3 moedinhas e faz uma prece, pede perdão por não poder doar mais. Mas ela estava doando algo que ela tinha e que iria lhe fazer falta. E já nos contam os Espíritos que depois que essa mulher foi embora, aparece uma outra em condições piores do que ela, de pé no chão, uma mulher muito simples, que olha em volta e deseja fazer algo pelo coletivo. Não tendo condições de dar algo, ela resolve doar-se. Vê num canto uma vassoura, pega a vassoura e vai varrer o templo. Se nós pararmos para pensar e olharmos nos cantos da Casa Espírita, existem vassouras escondidas atrás das portas. A gente, às vezes, não pode doar alguma coisa, mas nós podemos nos doar em prol do bem. Que a paz do Mestre permaneça junto a todos os amigos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa tarde a todos.